A segunda mensagem de hoje é chamada de palavras, os bisturis da alma, e a parte 1. Semana que vem nós continuaremos ainda nesta mesma palavras, bisturi da alma, mas daremos continuação, tá? Então vamos ler Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Palavras, os bisturis da alma, parte 1. Eu já vi muitas pregações a esse respeito, e é interessante que a grande maioria dos intérpretes olha para esse texto e considera a visão como um instrumento que Satanás teve que atacar para que de fato Adão e Eva pudessem ser enganados e cometessem o pecado. Mas isso sempre me intrigou. Eu fico pensando, como é que alguém... Vocês já imaginaram o ambiente que Adão e Eva viviam? Esse mundo aqui tem lugares lindos, não tem? Agora imagine o Éden como era, perfeito, sem o pecado, sem a destruição humana, tudo perfeito. A palavra Éden significa prazer. Portanto, o jardim do Éden é jardim do prazer. Era um lugar onde Adão e Eva tinham plenitude. Eles não viviam essa experiência de levantar: hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu estou deprimido, hoje eu estou irritado. Não tinha isso. Eles viviam dentro de um ambiente de plenitude. Vocês já imaginaram? Presença de Deus, eles tinham aquela beleza, a perfeição, não havia pecado, não havia nada que pudesse tirá-los de um estado de plenitude. Mas o que foi que Satanás fez de tão poderoso para conseguir abalar um lugar como esse, de perfeição? Como ele conseguiu efetivamente levar o homem a perder tudo? Eu quero dizer para você que durante centenas, talvez milhares de vezes, Adão e Eva passaram pela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal e nunca se importaram com ela. A Bíblia diz que ela estava no centro do jardim, então eles a viam toda hora. E até aquele momento eles nunca tinham sido tentados para comer o fruto. Então não foi o problema a visão, não foi o que eles viram, foi o que eles ouviram. E Satanás usou de um instrumento poderoso, que é a palavra. E esta palavra entrou na alma e no coração de Adão e Eva como um bisturi. Sabe quando você tem que fazer uma operação e vem um médico e usa um bisturi, que é um instrumento cortante, para atravessar toda a barreira e chegar até o órgão que deve ser operado? Satanás usou isso, a sua palavra, como um bisturi. Só que ele introduziu no coração do homem uma dúvida sobre o amor de Deus. E nesse momento, esta palavra que ele introduziu é como se fosse uma bactéria
que entra no sistema e começa a comprometer o todo. Hoje eu quero falar para vocês sobre as palavras da serpente. As palavras que Satanás usa para destruir a tua alma, para fazer que você seja uma pessoa doente interiormente, para conseguir tirar você da plenitude que Deus tem e te levar a uma situação de comprometimento geral. Porque uma infecção, quando se instala, se ela não é combatida, ela pode virar uma sepsemia, uma infecção generalizada que leva até a morte. Então, hoje eu quero lhes apresentar, queridos, as palavras da serpente, ou a palavra da serpente. Como ela levou o homem de um estado de plenitude para um estado de separação de Deus e de pecado. A palavra da serpente, em primeiro lugar, gera incerteza quanto ao amor de Deus. Você sabia que a maior necessidade do ser humano é o amor de Deus? Porque quando Satanás chega para Eva e diz assim: Deus falou para vocês que se vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer? Mentira. Deus está sonegando o melhor. Ele não quer que vocês tenham a melhor parte. Se vocês comerem, vocês vão se tornar como Ele. Ele não quer isso. Ele quer que vocês permaneçam no lugar que vocês estão, satisfeitos, porém, tem melhores coisas que Ele está sonegando de vocês. E naquele momento entrou no coração de Eva a dúvida do amor de Deus. Se Deus está escondendo o melhor, então Ele não me ama como eu acreditava. E querido, na hora que o diabo consegue fazer os nossos pais anteriores, os primeiros pais, duvidarem, terem incerteza do amor de Deus, o que ficou dentro foi um vazio. Você tem vazio? Não tem? Quem é que já sentiu vazio, ou às vezes sente um vazio na alma? Eu tenho aconselhado muita gente pelo Facebook e também pessoalmente. É incrível como tem pessoas que têm vazio na alma. Não conseguem satisfação em nada, na família, no trabalho, naquilo que faz, a sua vida é vazia. E eu quero te dizer, querido, que esse vazio tomou o lugar do coração do homem quando Satanás lançou a sua palavra. Então, se hoje você está vivendo essa experiência de duvidar do amor de Deus, saiba que é isso que é, de fato, o primeiro estágio que Satanás faz para te levar a uma vida de destruição. Agora, você não pode esquecer que a essência de Deus é amor. A Bíblia diz que o amor não é somente uma atitude de Deus. Amor é o que Deus é. Deus é amor. Tudo que Ele é, ou tudo que Ele faz, sempre é nutrido pelo seu amor. Então, se nós nos afastamos de Deus, falta em nós o quê? O amor. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles duvidaram do amor de Deus, entrou esse vazio e houve uma série de decisões erradas que geraram o pecado. E esse pecado aumentou o vazio e a humanidade inteira vive atrás disso. De algo para preencher o coração, né? Até aquele momento eles eram tranquilos, plenos, felizes, seguros. Mas a partir daquele momento, Satanás colocou de uma maneira muito sutil: Deus não te ama. Quem aqui já fez essa pergunta para Deus? O Senhor me ama mesmo, Deus? Quantos aqui se sentem amados por Deus? Eu não estou falando de entender intelectualmente. Quantos aqui já sentiram alguma vez? Estava lá na oração, sentiram aquele amor de Deus te envolvendo e você se sentia a pessoa mais especial do mundo inteiro. Porque é isso que o amor de Deus faz com a gente. Quando a gente sente o amor de Deus, a gente não está nem aí para o resto. Quando você está guardado pelo amor de Deus, quando você sente que Ele te ama, você passa por lutas, por dificuldades, por decepções, pelas agruras da vida, e você está bem. Porque o que você necessita é do amor de Deus na vida. Então,
O primeiro estágio de Satanás, ainda hoje, para destruir o homem interiormente, é colocar através da sua palavra a incerteza de que Deus te ama. Você vê muita gente, né, que foi criada por pais que erraram, que não manifestaram amor, que não geraram segurança, pessoas que ficam com um rombo no coração. Outras, a vida se encarrega de trazer esse tipo de incerteza, desvalor. Olha, eu não valho nada, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Queridos, as músicas falam disso. Mas eu quero te dizer hoje, meu querido, que Deus te ama. Diga assim: Deus me ama muito. Diga: Ele mandou o seu filho Jesus para morrer no meu lugar. Querido, Ele deu o seu melhor. A Bíblia diz assim: se Deus não poupou o seu próprio filho, como não dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Olhe para a pessoa do teu lado e profetize para ela. Diga: eu declaro sobre a sua vida que o amor de Deus por você é extraordinário. Amém? Ninguém vai ficar vazio aqui por não receber o amor de Deus, porque Deus nos ama completamente, até o fim. Primeira razão de Satanás falar com Eva era gerar incerteza quanto ao amor de Deus. Em segundo lugar, alguém que tenha incerteza do amor de Deus, a palavra da serpente vai gerar insegurança. Você já sentiu insegurança na vida? Medo do futuro? Medo de morrer? Medo de ficar sozinho? Medo de perder o emprego? Medo de não poder pagar as suas contas? Já senti insegurança? Queridos, isso tudo é por causa da incerteza do amor de Deus. Porque se você entende que Deus é dono de tudo, diga assim: o meu Pai que está no céu é dono do universo. Às vezes a gente, como pais, a gente quer dar o melhor para os filhos, mas nem sempre o pai humano pode dar. Eu me lembro, a Érica era pequenininha, muitas vezes a gente ia no supermercado e ela queria comprar Danone e eu não tinha dinheiro para comprar Danone. Cortava o meu coração. E eu orava a Deus: Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar uma bolacha doce para minha filha, eu não tenho dinheiro para comprar um Danone, mas o Senhor tem. E não tinha nada pior, porque, queridos, no início da minha vida como pastor dessa igreja, era uma igreja muito pequena, eu tinha 2 calças. Eu pregava uma num domingo, outra no outro domingo. Eu sempre usei calça preta e azul, porque não tem erro, né? Você pode ter 2 ou 20 que dá no mesmo. Mas eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Mas isso eu não ligava. Jovem, com a vida pela frente, com convicção do chamado de Deus, de que tudo ia dar certo. Mas quando eu ia no supermercado, que a Érica pequenininha no carrinho falava: papai, posso comprar um Danone? Eu deixava pôr, depois eu tirava no meio do caminho. Aquilo me entristecia muito. E eu sei que talvez alguns de vocês experimentem isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. O nosso Pai que está no céu, Ele tem todo o Danone do mundo. Ele tem tudo que você precisa. Não deixe o diabo fazer você acreditar que o seu futuro está inseguro, porque você vai ter que contar consigo mesmo. Você não tem que contar com a sua capacidade, com a sua habilidade, e tampouco com as pessoas. Você vai contar com o Pai que está no céu, que já te deu o melhor. Então, como você vence Satanás? Sabe, quando você vai tratar de uma infecção, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar a ferida. E depois tem que pôr remédio. E depois tem que fechar a ferida. Nós vamos falar isso lá para o fim. Mas eu estou mostrando para vocês como é que na alma da gente, a palavra da serpente, que é uma infecção que ele pretende colocar, vai destruindo o indivíduo por dentro.
E aí gera insegurança. E hoje Deus está te dizendo: eu te amo muito, eu cuido da tua vida. Quando você passa por tribulações, eu estou junto com você. A tribulação não é prova do meu desamor, ao contrário, a tribulação é um instrumento para te tornar uma pessoa mais forte. Um pai e uma mãe que criam um filho sem deixar ele ser testado, vai criar um filho incompetente. Você já viu história de que pais que deram tudo para os filhos às vezes não chegam aonde os pais gostariam? Por quê? Porque eles não tiveram que lutar. É importante você abençoar o teu filho, mas é importante você deixar que ele lute pelas coisas. Algumas provas e lutas que ele vai enfrentar é o que tornarão o seu filho mais preparado para enfrentar a vida. Amém? E Deus faz isso conosco. Então Satanás queria gerar uma insegurança. Se eu não posso confiar na mão de Deus, então minha vida toda está perdida. A partir daquele momento, a humanidade ruiu. A alma de Adão e Eva estava preparada para ser destruído pelo diabo. E insegurança é um sentimento muito comum no ser humano. Qual é a raiz da insegurança? Diga assim: a dúvida do amor de Deus. Tudo começa lá. Então, pessoas que são inseguras ficam suscetíveis a encontrar em algum salvador da pátria o porto seguro da sua vida. É aí que você vê mulheres que se entregam para os homens, para muitos homens, porque acham que o vazio e a insegurança, quem vai suprir é o marido. Querido, nenhum marido pode ser supridor, a menos que ele seja de Deus. Se você colocar a tua segurança num marido, numa esposa, num amigo, no pastor, no seu patrão, você está perdido, porque são pessoas humanas e falhas. A tua segurança deve estar única e exclusivamente em Deus. Amém? Davi entendeu isso. Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Querido, a tua segurança deve estar em Deus. Amém? Põe a mão no teu coração, diga assim: a minha segurança, a segurança do meu futuro está no meu Senhor. Ele cuida de mim, Ele me ama, Ele sabe o que eu necessito, Ele me protege, Ele me guarda. Amém, queridos? A Bíblia diz que Deus coloca os anjos do Senhor ao redor daquele que os temem e os livra. Amém? Quem cuida da sua vida, quem lhe dá segurança é o Senhor dos exércitos. Não tema, porque uma alma insegura está suscetível aos enganos. A terceira verdade em relação à palavra da serpente, é que ela produz sedução. Toda pessoa que tem um vazio quer preencher o vazio de um jeito. Quantos aqui são ansiosos? Poxa, quanta gente, né? Como é que você preenche a sua ansiedade? Quantos vão para a geladeira? Por exemplo, tem dia que você tem uma vontade doida de comer um doce? Sim ou não? Chocolate, leite condensado, sorvete. O que é isso? Por que tem tanta gente obesa, gente? A obesidade pode ser, obviamente, um problema metabólico. Existem pessoas com problema de tireoide. Mas a grande maioria, eu tomo por minha causa, por mim mesmo. Eu nasci magro, fui um menino magro, fui um adolescente magro, fui um jovem magro, casei com 70 quilos. Magro, a vida inteira magro, eu nunca tive tendência a engordar. O que aconteceu? Casei, comecei a trabalhar, vieram as lutas da vida, porque o jovem não precisa ser ansioso, o jovem está na vida, está, né, curtindo. Quando estava ansioso, eu ia tocar violão.
paquerar as meninas, jogar chaveco, não tinha ansiedade, irmãos. Ansiedade é o seguinte: amanhã acho que eu vou falar com aquela menina, quero sair com ela. Mas quando vem a vida, a luta, as dificuldades, no meu caso, eu passei a tentar preencher esse vazio com comida. Tem gente que usa droga, tem gente que vai para o álcool, tem gente que se prostitui. Tudo isso é uma forma de tentar preencher o vazio. E é aonde Satanás usa de sedução. Porque a sedução nada mais é do que uma mentira. Por exemplo, se você vê uma mulher sedutora, foge dela. Porque ninguém deve casar com alguém por causa de sedução. Casamento não é uma coisa para você decidir por sedução. Porque por trás da sedução existe uma mentira. Você deve escolher as pessoas com quem você vai trilhar a sua vida por caráter. Por conhecer o coração dela. Eu não estou dizendo que o homem pode casar com uma pessoa por quem ele não se atraia, ou vice-versa. Claro que não. Você tem que ter atração, tem que ter amor. Mas não é tudo a questão do charme, mas o mundo fica alimentando o que é a sedução. Agora, por que as pessoas se casam pela sedução e depois descobrem que o príncipe virou sapo? E que a princesa virou bruxa? Por causa da sedução. Porque aquilo que ele promete, ele não cumpre. Querido, o que o diabo te promete, ele não entrega. Ou se ele te dá com uma mão, ele toma com as duas. A sedução é isso. E a sedução da serpente é: vocês vão mudar de patamar, vocês vão ser mais plenos, vocês vão ser como Deus, conhecendo tudo. Vocês não têm ideia do que essa fruta é. E a partir daquele momento, eles começaram a passar na frente da árvore e falar: ai, que delícia. Foi só depois da palavra da serpente que Eva falou: meu Deus, como ela é bonita, como ela é desejável, eu quero comer essa fruta. Ainda hoje, Satanás está oferecendo a fruta da sedução, para que o homem acredite que ele pode preencher o vazio com qualquer outra coisa que não seja o amor de Deus. Saiba, meu querido, o amor de Deus é a única essência que pode preencher o vazio da sua alma. Se você entender isso, você vai se livrar de muita encrenca na vida. Por isso, meninas, estou vendo aqui as beldades, as filhas do neto, né? Tem até pena do neto agora, que vai começar a enfrentar essa coisa de gavião voando, né? O Zeca já está nessa fase, né? Cuidado com esses meninos chavequeiros. Cuidado. Não se entregue. Não pense que um momento de prazer vai gerar plenitude, vai gerar um vazio, vai gerar um buraco, vai gerar algo. Na verdade, é uma forma de Satanás introduzir a sua infecção para destruir o seu coração e a sua alma. Então, sedução vem como consequência da falta do amor de Deus, de não sentir o amor de Deus, da dúvida do amor de Deus, que gera insegurança. E a insegurança gera sedução, porque todo indivíduo inseguro, carente, está pronto para receber qualquer coisa que lhe pareça ser o sentido novo, o lenitivo, o bálsamo, o alimento da alma. Diga assim: somente Deus pode preencher o meu vazio. Sabe, gente, quando Satanás diz assim: coma, porque isso preencherá o vazio da sua vida, é mentira. Coma, por isso que isso vai trazer alegria, vai trazer satisfação para a sua alma. Coma, porque vai amenizar a angústia, vai amenizar a dor, vai amenizar o medo, a insegurança. Mentira. O que você precisa
é se encher e mergulhar no amor de Deus, amém? Somente o amor de Deus é que preenche esse buraco. Tudo isso que não seja o amor de Deus é ilusão. A gente pode amar as pessoas? Pode. A gente pode viver uma plenitude no relacionamento a dois? Claro que pode. Mas você só vive essa plenitude se Deus estiver no meio. Quando eu me casei com a Lilian, eu era apaixonado por ela, né? Eu fiz alguns testes, porque eu falei para Deus: Senhor, se ela não disser que tem um chamado para o ministério, eu nunca vou pedir ela em casamento. Nunca vou pedi-la em casamento. Não falava para ela, porque eu tinha medo de manipular. E ficava orando, eu estava apaixonado. Queria me casar com ela, mas eu tinha um chamado pastoral. Se ela não dissesse, eu ia ter que terminar com ela. E um dia, a gente estava, até hoje eu me lembro, estava no McDonald's. E ela sentou comigo e falou assim: eu vou para o Palavra da Vida. Eu falei: como? Palavra da Vida foi o lugar onde eu estudei, né? E eu sabia que todo mundo que ia para lá, principalmente as moças solteiras, arrumava marido, né? Falei: como é que é? Você vai para a Palavra da Vida por quê? Ela falou: porque Deus está me chamando para o ministério. Que era o que eu vinha orando e esperando há muito tempo. Aí eu falei: não, então eu quero te fazer uma coisa. Eu quero te pedir em casamento. Sozinha você não vai. Nós vamos juntos. E é assim que tem que ser. Porque se ela não fosse a pessoa de Deus para mim, nós não estaríamos vivendo tão plenamente e felizes há 32 anos. Mas Deus sempre esteve entre nós. Toda vez, meu querido, que você tira Deus do centro da tua vida, o que sobra é vazio. E onde há vazio, Satanás vai entrar com a sedução. E toda sedução tem o objetivo de destruir a sua alma. Jesus diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Satanás não se contenta de roubar a sua alegria. Ele quer te matar. Mas não contenta em matar, ele quer te destruir. Ele quer tornar a sua vida pó. Porque ele odeia a quem ama. Deus ama. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: não se entregue para a sedução. A quarta consequência da palavra da serpente, querido, é a competição. Satanás diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você já reparou que nesse mundo tudo é uma competição? A gente vive de comparações. Você se acha alto ou baixo porque você se comparou com alguém. Você se acha feio ou bonito porque você se comparou com alguém. Você se acha gordo ou magro porque você se comparou com alguém. Toda a comparação gera competição. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque não tenho nem nada contra competir no esporte, por exemplo. Até é gostoso, é saudável, né? A Bíblia até diz que o treinamento do atleta é bom, é importante, traz disciplina. Eu não estou falando dessa competição. Estou falando da competição que existe dentro das pessoas e que muitas vezes destrói os relacionamentos. Marido competindo com mulher. Quantos maridos não suportam que as suas mulheres ganhem mais que eles? Competição entre filhos e pais. Filhos que querem provar para os pais que são melhores que os pais. E pais que se sentem aviltados quando seus filhos vão além deles. Conhece gente assim? Pais que destroem os filhos porque não querem que eles cresçam. Não querem que eles vão além. Eu sempre profetizei na vida da minha filha: você vai muito além do que eu fui. Porque se ela crescer, se ela for de fato uma pessoa que Deus levante, vai alegrar o meu coração. Agora, onde há competição, há destruição.
competição entre ministérios, competição pelo amor do pastor, competição nos discípulos. Esse câncer, essa infecção existe em todo lugar. Por quê? Porque no momento em que Satanás falou, Deus não te ama, Ele está escondendo o melhor, não confie nele, gerou dentro de Adão e Eva o sentimento de, eu vou provar para ele que eu sou capaz, de que eu não preciso dele. Conhece essa história? Você já teve vontade de provar para alguém alguma coisa? Competição. Você não pode agir querendo provar para ninguém, meu irmão. Você tem que agir para fazer o propósito de Deus na tua vida, e somente para isso. Toda vez que você tenta fazer algo para provar alguém, para diminuir alguém, ninguém ganha. Você sabia disso? Que numa competição, todo mundo perde? Quando eu casei com a Érica, a gente era... Com a Lília, tá? Quando eu casei com a Lília, a gente era muito diferente. E eu sempre fui muito mais falante, e ela sempre foi muito mais, introspectiva. E no início de casamento, primeiro ano, tem muitas diferenças, você está disputando espaço, né? E toda vez que a gente entrava numa discussão por alguma coisa, eu ganhava a argumentação. Eu sempre fazia ela sentir culpada, eu sempre fazia ela sentir errada. E um dia ela falou uma coisa para mim que parece que foi um soco no estômago, né? Ela falou assim, olha, de agora em diante eu não vou mais me abrir com você. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque toda vez que eu me abro com você, você acaba usando isso contra mim em algum momento. Toda vez que a gente discorda de alguma coisa, você me faz sentir culpado. Não é possível que eu sou tão má assim. Não é possível que todas as vezes que a gente diverge, você está certo e eu estou errado. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, você quer ganhar o argumento, mas está perdendo o coração dela. E eu disse para ela, meu amor, você tem toda a razão. Eu sou competitivo, eu tenho a argumentação como instrumento da minha vida em tudo que eu faço, mas eu não quero perder o seu coração. Teu coração é mais importante do que todo o resto. E a partir daquele dia eu mudei com a Lília. E eu posso dizer para você que me sinto muito feliz quando ela fala para mim, além do meu amor, você é o meu melhor amigo. Você é a pessoa para quem eu me abro, para quem eu conto todas as minhas coisas. E ela é para mim a mesma pessoa. Então, por quê? Porque a gente eliminou a competição entre nós. Querido, se você é casado, não entre em competição com a sua esposa, com o seu marido. Não entre em competição com seus filhos. Apoie os seus filhos, deixe que eles voem, deixe que eles vão. Muitas vezes eles vão errar, vão quebrar a cara, mas é importante que eles façam isso, faz parte do treinamento da vida. E eles precisam sentir que, mesmo quando eles erram ou quando acertam, você sempre estará lá por eles. Quando os filhos sentem isso nos pais, eles têm segurança do amor dos pais. Amém? Mas sobretudo, tenha esse sentimento em relação a Deus. Quando Adão e Eva se compararam com Deus, entrou o sentimento de inferioridade. Por mais que eu queira, eu não vou ser como ele. Então eu vou provar para ele que eu não preciso dele. E vou desobedecer. Tem dois tipos de competidores, né? Tem aqueles que são explícitos, que tudo competem, e tem os que são implícitos. Competem de outras maneiras, mais veladas. Mas competição vai sempre gerar perdedores. No casamento isso é muito claro. Eu e a Lília, quando casamos, nós combinamos o seguinte, nós só vamos ter uma conta corrente. Não importa quem ganhe, é da família. Sempre tivemos conta conjunta. Nunca teve esse negócio, você paga essas contas, eu pago essas contas. Que isso? Isso não é uma parceria. Isso é uma aliança para a vida inteira. Então nunca houve o que é meu, o que é teu, é nosso. E é assim que Deus quer que você faça na tua vida, meu querido.
Que você e a sua esposa sejam um. Que quando a família estiver perdendo, está todo mundo perdendo. Quando a família estiver ganhando, está todo mundo ganhando. Mas a desconfiança gera esse tipo de competição. O que é meu, o que é teu, esse é o meu espaço, esse é o meu espaço. E aí então, na vida profissional, hoje as mulheres estão indo trabalhar, você percebe claramente, quando elas estão ganhando mais, o marido se sentindo menor, e muitas vezes isso é motivo do casamento acabar. Muitas vezes a mulher não resiste ao homem que é inferior a ela, ou o homem não resiste à mulher que é superior a ele. Tudo por quê? Competição. Saiba que Satanás, quando lança competição, em qualquer nível, ele está querendo gerar perdedores, sentimento de inferioridade. Relacionamentos de competição nunca são relacionamentos de entrega. Se você compete com o seu amigo, você não conta para ele os seus pontos fracos. Sim ou não? Sabe aquela coisa do você nunca contar para tua esposa os seus pontos fracos, porque ela pode usar contra você? Competição. Discípulos que competem com seus mestres jamais vão se entregar e aprender com eles, porque sempre estão em competição. Marido e mulher que competem não formam um time. Então, toda pessoa que sai perdendo fica inferiorizada. E aí o sentimento, Deus não me ama, Ele está tirando o melhor de mim, está me enganando, e começou a vir ressentimento, raiva, revanchismo, solidão. Eu vou provar para ele. Eu vou dar para você algumas provas de pessoas que aparentemente são pessoas de sucesso e que acabaram mal. Marilyn Monroe. Quantos se lembram da Marilyn Monroe? Marilyn Monroe era a mulher mais desejada daquela época, a ponto de ter tido caso com o presidente da República, com o Kennedy, com o irmão dele e com todos os homens que ela queria ter. Ela usava da sedução e da beleza e do glamour e do status para tentar preencher o vazio. Morreu sozinha, provavelmente se suicidou, porque não preencheu o vazio que tinha dentro dela. Elvis Presley. Elvis Presley é o cara que nasceu na igreja. Tem discos dele cantando hinos evangélicos, coisa mais linda do mundo. Foi um cara que teve tudo na vida. O maior de todos os tempos em termos de arrastar as multidões. O primeiro grande popstar da música mundial. Quando começou o declínio, morreu de overdose. Por quê? Porque não suportou o fato de que ele não era tão belo mais, que já não era mais aquele indivíduo que arrastava a multidão das meninas. Ainda tinha muita gente, mas ele começou a perceber o declínio e o vazio na sua alma. Foi tão tremendo que ele tirou a própria vida. Porque quem usa droga naquele nível está querendo se matar. Então, meu querido, eu quero dizer para você, se você tem um vazio na tua alma, saiba que não, você pode dar todos os motivos do mundo, mas a raiz desse motivo sempre foi, sempre será a dúvida do amor de Deus. Se Satanás conseguiu mexer na tua alma e colocar essa dúvida, então o trabalho dele foi eficiente. Então a infecção que ele introduziu através desse bisturi da palavra está fazendo efeito na tua vida. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: mas em nome de Jesus ele não vai me vencer. Amém? Em quinto lugar, a palavra da serpente produz rebelião. E aqui eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Tudo isso aconteceu no coração de Eva e de Adão antes do pecado. Mas e se eles não tivessem desobedecido? O que tinha acontecido? Alguém pode me dizer?
Se ele tivesse sentido isso, acho que Deus não me ama, ele está escondendo o melhor de mim, parará, 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 mas chegasse diante da árvore e fala, vou pegar. Não tenho coragem. O que teria acontecido? Nada. Eles não teriam cometido o pecado. Até aquele momento, era só uma tentação. Até o momento da rebelião, era só uma tentação. Mas no momento em que eles pegaram e comeram, o pecado foi consumado. O que eu estou dizendo para você, querido, que Satanás, ele nos tenta. Mas enquanto a gente não desobedece a Deus, enquanto a gente não rompe com Deus, o pecado não se instalou. É por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você precisa entender que para vencer Satanás, você precisa resistir. Está sendo tentada, a alma está enfrentando lutas, tudo bem, enquanto for só uma luta na alma, não é pecado. Mas na hora que você decide romper com a vontade de Deus, com a palavra de Deus e fazer o ato, aquele momento se tornou o ato da ruptura e da separação. E o pecado, vocês sabem, gerou o afastamento da presença de Deus e gerou a morte espiritual, que gerou posteriormente a morte física. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte, querido. Você não precisa ser o melhor para ser amado por Deus. Deus te ama de qualquer jeito. Quantos aqui são pais ou mães? Você ama o seu filho? Você ama quando ele acerta? Você ama quando ele erra? Por que você ama o seu filho? Porque você ama. Você nem entende como é que aquilo. É um amor maior do que a gente, amém ou não? Deus muito mais. Deus te ama de graça. Te ama porque Ele é amor. Te ama porque Ele te criou. Te ama porque Ele deu Jesus por você. Ele te ama porque você existe como fruto do seu amor. Às vezes a gente gera filhos e os filhos não nascem do jeito que a gente quer. Mas Deus não. Ele te gerou exatamente do jeito que Ele queria que você fosse. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, você existe porque Deus te desenhou. A sua altura, a tua impressão digital, a cor de olhos, tudo Deus escolheu. Ele escolheu o temperamento, Ele partilhou da sua natureza, querido. Ele te ama. Não deixe o diabo fazer você acreditar que Ele não te ama, porque se você estiver firme no amor de Deus, você jamais vai se afastar dele. Porque o amor nos atrai, amém? Deus te ama na derrota e na vitória. Deus não precisa que você acerte sempre para Ele te amar. Deus te ama na honra e na humilhação. O Senhor está te dizendo hoje, querido, que essa ferida que o diabo vem abrindo na sua alma, esse bisturi que ele usou, você pode decidir de dizer, Pai, eu quero curar essa infecção na minha vida. Eu quero que essa brecha na minha alma seja fechada definitivamente. Quantos creem? Diga eu creio. Como é que a gente pode se livrar dos efeitos da palavra da serpente? Essa bactéria que está produzindo tanto mal. Primeiro, limpe a ferida. E não tem nada que limpa mais do que a palavra de Deus. Ela lava e desinfeta. Leia a palavra, ouça a palavra, declare a palavra, cante a palavra. Quando o diabo vier colocar no seu coração que Deus não se importa, você declara a palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, homens podem ter te rejeitado, mas Deus não te rejeitou. Amém? O amor de Deus te plenifica, te torna pleno, te torna cheio, preenche os espaços, os vazios da sua alma. Segunda coisa,
resista à palavra da serpente. Você sabia que você tem dentro do seu corpo um sistema chamado imunológico? Que ele está lá exatamente para resistir os invasores, os vírus, as bactérias. Qualquer invasor que venha produzir um mal, o sistema imunológico se levanta para batalhar. Da mesma forma, para você resistir a essa infecção, você tem que dizer: diabo, você não vai me vencer. A minha alma está dizendo que o Senhor não me ama, que Deus não me ama, mas eu sei que Ele me ama. Eu não ando pelos meus sentimentos. É a infecção querendo gerar febre, e você lutando para viver e dizendo: Senhor me ama. E porque Ele me ama, eu tenho segurança. E porque eu tenho segurança, eu não tenho vazio. Eu estou pleno. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: eu vou resistir você. Diga: eu vou declarar o amor de Deus na minha vida. Diga: eu vou declarar a palavra de Deus na minha vida. E a palavra de Deus me promete que se eu resistir ao diabo, ele fugirá de mim. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Do mesmo jeito que o diabo chegou para Eva e disse assim: está vendo, ó, esse fruto aí que ele está proibindo de você comer é maravilhoso. Ele no fundo está dizendo assim: o plano de Deus para a tua vida não é tão bom, porque Ele está escondendo o pior, o melhor. Está deixando você com o pior. E toda vez que você sabe que tem que decidir fazer a vontade de Deus e não tem vontade, é porque o inimigo está dizendo: o plano de Deus não é perfeito para você. Eu percebo muito claramente na vida de algumas pessoas que estão passando por lutas, quando as portas se fecham, quando estão passando por alguma enfermidade, por alguma luta, que não aceitam de maneira nenhuma o plano de Deus e se rebelam contra Ele. Você percebe no olhar da pessoa. Começa com a perda da confiança, com a tristeza, o ressentimento e aí a rebelião. Resista a isso. Resista a desobedecer a Deus. Leia a palavra de Deus. Se junte com pessoas que vão orar com você e que vão declarar sua vitória. Fuja das pessoas rebeldes, porque é incrível como pessoas rebeldes atraem outras rebeldes. Existem pessoas que se levantam contra pais, contra mães, com autoridades. Por quê? Porque tem uma alma dilacerada. Tem raiva do mundo, tem raiva de Deus. E são instrumentos da serpente. Fuja de gente assim. Ande com quem tem a palavra de Deus, com quem anda em obediência, com quem tem fé. Pessoas assim precisam de cura. Mas é óbvio que só é curado quem quer ser curado. Amém? O que mais eu posso fazer para resistir à palavra da serpente? Gratidão a Deus. Cultive gratidão a Deus. Quantos aqui têm motivos para agradecer a Deus? Alguém pode me dizer alguns motivos que a gente tem para agradecer a Deus? Primeiro deles é a salvação, sim ou não? Você merecia o céu? Você reconhece que você é pecador? Você reconhece que você não estaria na altura dos anjos, dos céus? E no entanto, meu querido, você vai morar lá no céu, vai andar em ruas de ouro, vai ter uma coroa da vida na sua cabeça, teu nome está escrito no livro da vida, você vai morar no céu de graça. Amém ou não? Lembre-se disso todo o tempo que você tiver com rebelião no teu coração. Paulo sabia muito bem disso quando ele disse: olha, a breve e momentânea e leve provação desse mundo não há de se comparar com o eterno peso de glória. Ou seja, a tribulação é leve e a glória é pesada. A tribulação é breve e a eternidade é longa. Ou seja, mesmo na dor você pode dizer: o melhor Deus tem guardado para mim. São Tomás de Aquino tem um tratado
chamado Tratado da Gratidão, que é muito lindo. Eu já tive a oportunidade de ler. E ele fala de 3 níveis diferentes de gratidão. O primeiro nível é o nível intelectual. Quando eu reconheço que alguém me fez bem. E, portanto, eu sou agradecido. O segundo nível é o nível em que eu não só compreendo intelectualmente, mas eu quero dar uma mercê para aquela pessoa, uma graça. De alguma maneira eu quero retribuir a ela o que ela fez por mim. E o terceiro nível é o nível da obrigação. Eu me sinto vinculado àquela pessoa por aquilo que ela me fez. É interessante, mas as línguas, né? A língua inglesa e a língua alemã, por exemplo, fala da gratidão no primeiro nível, intelectual. Thank you, zum Danken. É intelectual. Eu reconheço que você fez algo por mim. As outras línguas europeias estão no segundo nível. Por exemplo, no francês, merci, significa uma mercê, uma graça para você. No italiano é grazie, que significa uma graça para você, né? No espanhol é gracias, também é uma graça para você. Eu quero te dar algo, mas só a língua portuguesa tem o terceiro nível. Obrigado. Eu estou obrigado com você por aquilo que você fez para mim. Não é lindo isso? Sinta-se vinculado a Deus. Eu quero dizer para você, querido, você pode não ter ninguém nesse nível, porque amigos desse jeito você não põe na mão. Gente que está com você para qualquer situação. Mas mesmo que você não tenha ninguém assim, você tem a Deus. E o nível de gratidão da obrigação faz com que você esteja vinculado àquela pessoa, a despeito de qualquer situação que você tem que passar. E eu quero te dizer, meu querido, Deus sempre esteve e sempre estará pronto para te atender na hora da tua necessidade. Não pense que qualquer outra pessoa do mundo pode suprir o vazio. Satanás continua hoje tentando fazer você duvidar do amor de Deus por você. E é esta a raiz de todos os problemas da alma. Se nós conseguirmos neutralizar esta mentira do diabo na nossa vida, não haverá insegurança, não haverá inferioridade, não haverá desamor, não haverá rebelião, porque quem se sente amado não se rebela. Por isso, pais, o que você pode dar de melhor para o seu filho, mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa, é fazer com que ele se sinta amado por você, em qualquer circunstância. Porque quem se sente amado, sempre volta. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus te ama muito. E só Ele, diga, só Ele pode preencher o vazio da tua alma. Quantos aqui querem fechar a ferida do desamor aqui hoje, em nome de Jesus? Põe a mão no seu coração e diga: Senhor meu Deus, eu entendo intelectualmente que o Senhor me ama, mas isso não é o suficiente. Eu quero sentir o teu amor. Eu quero me sentir especial. Sentir o seu olhar sobre mim em todos os momentos da minha vida. Eu quero sentir, Senhor, que o Senhor me ama quando eu acerto, quando eu erro, quando eu resisto o pecado e quando eu peco. Eu quero experimentar esse amor, meu Deus. Mas eu quero mais do que isso. Eu quero ter um coração grato. Estar completamente vinculado a Ti. Para que eu não tenha necessidade de mais nada nessa vida. Diga: Senhor meu Deus, é muito bom ter o amor das pessoas,
mas eu não posso depender do amor de ninguém, pois o único amor perfeito é o que o Senhor tem pela minha vida. Quero ser pleno desse amor, Senhor, para que eu possa amar o meu próximo, minha esposa, meu marido, meus amigos, meus filhos, meus irmãos, ao meu próximo. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra seja o bisturi e seja aquilo que vai suturar. Primeiro ela vai entrar no profundo do meu ser e vai desinfetar todas as mentiras do diabo e vai fechar a ferida da minha vida. Em nome de Jesus, eu creio que eu estou num processo, lutando, Senhor. Meu sistema imunológico está lutando para rejeitar a infecção que Satanás colocou na minha alma. Em nome de Jesus, eu serei curado pela tua palavra. E eu me entrego hoje completamente ao Senhor. Tira do meu coração, Senhor, toda rebelião. Quero ser obediente à tua vontade, porque o Senhor quer o melhor para a minha vida, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar um segredo de vida, que é muito importante você entender a partir de hoje. Tudo tem a ver com amor. O problema do ser humano é: será que eu sou amado por Deus? O grande segredo que eu quero compartilhar com vocês, queridos, a gente se relaciona com todo mundo na vida buscando uma coisa: ser amado. É ou não é verdade? O que a gente quer quando a gente casa com alguém? Ser amado. O que a gente quer com um amigo? Ser amado. O segredo que eu quero compartilhar é que a única pessoa no mundo inteiro, no universo inteiro, que a gente deve ter este sentimento, eu quero ser amado, é Deus. Diante dessa relação Deus-homem, é super legítimo você desejar ser amado por Deus. E Deus ama. Você já viu uma pessoa apaixonada? O que o apaixonado faz? Rapaz apaixonado, o que ele faz? Ele fica atrás da menina o tempo inteiro. Ele só pensa na menina. Ele só quer falar com a menina. Eu lembro que quando eu namorava a Lília, eu chegava da faculdade teológica 11h15, 11h30, 4 horas de telefone. Todo dia. Que tanto conversa tinha? Aí chegava na hora de desligar. Desliga. Não, desliga você. Quando começava essa encebação era mais de 1 hora. Não queria desligar. A gente queria estar junto. Quando você está apaixonado, você faz isso com Deus. Esse é o grande segredo que eu quero compartilhar hoje. A única pessoa no mundo para quem você tem que ter essa necessidade de ser amado é Deus. Porque quando você é amado por Deus, todas as outras pessoas você vai amar. Então, com o meu próximo, com a minha esposa, com o meu marido, meu marido não, não é marido dela, dos outros de vocês, com a minha esposa ou com a sua esposa, com o seu marido, o que você precisa? Amar. E aí, naturalmente, quem ama recebe amor. Então o segredo, querido, para com Deus é: Senhor, eu quero o teu amor. Para o irmão é: eu te dou o meu amor. Jesus ensinou isso quando ele disse: dai e dar-se-vos-á. Eu não estou dizendo que você vai amar e não ser amado. Eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que se você amar, você vai receber amor.
Mas quando você chega numa relação com um rombo e um vazio, você não vai amar a pessoa, você vai sugar a pessoa. E a relação fica pesada. Por isso, esse é o segredo. Para Deus, eu quero sentir o seu amor. Eu preciso disso. E com todas as outras pessoas no mundo, eu amo. E se você for uma pessoa que ama o teu próximo, sua esposa, seu marido, você vai ter uma pessoa apaixonada do teu lado. Amém? Levante a mão para o céu. Eu quero declarar sobre todos vocês que estão com as mãos levantadas, que o amor com que o Senhor te amou é eterno. Com amor eterno te amei. Com misericórdia te chamei. Fui eu que te criei. Fui eu que te fiz. E eu tenho um plano para a tua vida. E os meus planos são de paz. Ainda que você tenha sido grandemente decepcionado por pessoas na vida, eu jamais te abandonarei. Eu jamais te deixarei. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Pai. Eu sou o teu marido, diz o Senhor. Eu sou o teu supridor. Senhor, agora que o teu povo sinta o teu abraço. Teu abraço de graça, de força, de poder. E eu profetizo a tua plenitude sobre cada pessoa, Senhor. Sobre cada um que aqui está, Senhor, que é tão amado por ti. E que o diabo consegue ao longo da vida fazer com que eles não se sintam assim. Minha oração hoje, Deus, que eles se sintam abraçados, que eles se sintam amados, protegidos pelo Senhor. E que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos.